Muito boa noite a todos vocês aí que nos assistem no nosso canal da Ubra no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui hoje, né, Diego? Nós aqui presentes internacionalmente com a Bibiane Rames. É um prazer tê-la aqui, Bibiane, de antemão. É uma honra para todos nós na Ubra ter um alcance tamanho desse e para falar de um assunto que muito interessa a todos os nossos discentes, docentes e o público em geral, o público que nos assiste, né? Muito bem-vindos. Nós já começamos a receber pessoas aqui no nosso canal do YouTube, Diego. Muito bem-vindos a todos que têm aí, que estão conosco, a Sandra Silva, a Daniela Ribeiro aqui conosco também, bem-vindo, Dani. A Maria Cristina está conosco aqui também, dando sua boa noite. O João Antônio também conosco, mais uma vez, a Joane, a Rosane, desculpa, Rosane Pitol conosco aqui também, a Kelly Rosa, muito bem-vindos a todos, né? Deixa aí já o seu like no nosso YouTube aí, se você está curtindo, se você acha que é importante, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí nas redes sociais esse canal que a gente promete que vai ser mais uma live muito, muito interessante, né, Diego? Com certeza. Boa noite, Carlos André, boa noite para a Bibiane, para todos que nos acompanham aí pelo YouTube da Ubra. Muito bacana falar de um assunto tão legal, né, tão interessante. Muitas pessoas aí sonham em fazer carreira fora do Brasil, nos Estados Unidos, que é o tema de hoje, mas em países da Europa, Ásia. Então, assim, é muito legal falar desse assunto. Desejar uma boa noite também lá. Acho que não é boa noite, né, para você. Desejar seja bem-vinda aí, Viviane. E obrigado por poder disponibilizar um tempinho para bater um papo com a gente, né? Obrigada, Diego. Obrigado, Carlos. Primeiramente, boa noite a todos e muito obrigada, Ubra, pelo convite de poder compartilhar um pouco da minha experiência, tanto acadêmica quanto profissional. Aqui é boa tarde, né? Ainda são 4 horas, mas boa noite para vocês. Legal, bacana. Vamos para as perguntas já, né? A gente já começa a bater um papo e aí o professor Carlos André vai acompanhando aí o YouTube. Pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta, pessoal, fiquem à vontade. Essa live é justamente para esclarecer as dúvidas de vocês. A gente já vai iniciar aqui, mas aí vocês vão mandando aí de acordo com o decorrer da live. A gente vai passando as perguntas para a Bibiane. Bibiane, primeiro a gente gostaria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho do seu currículo e como você começou a sua carreira aí nos Estados Unidos. Sim, claro. Então, meu nome é Bibiane, né? Eu atualmente trabalho como Product Manager aqui na Amazon em Seattle, né, nos Estados Unidos. Mais especificamente, eu trabalho num projeto chamado Amazon Go, que talvez alguns de vocês já ouviram falar. São lojas físicas criadas pela Amazon que não existem caixas registradoras, né? A Amazon utiliza as mesmas tecnologias utilizadas em carros autônomos. Essa tecnologia ela detecta automaticamente quando os produtos são retirados e mantém o registro deles em um carrinho vertical. Então, simplesmente você escaneia o seu app no momento da entrada, você realiza todas as compras que você quer e você só sai pela saída. Não precisa pagar, não precisa passar por ninguém, não precisa escanear o produto. No final das contas, a compra ela sai pelo seu e-mail, debitada diretamente no seu cartão de crédito. Que legal, hein? Falando um pouco sobre como começou toda essa minha história aqui nos Estados Unidos, né? A gente volta bastante, né? Volta uns 10, 11 anos para trás. Eu inicialmente fazia faculdade no Brasil, né? Eu fazia economia na UFO. Já estava cursando há mais ou menos um ano e meio, e foi aí quando eu percebi que eu precisava estar buscando algo a mais para estar me diferenciando, né? E então eu fui atrás, será que é possível fazer um curso no exterior, estar me aprimorando de uma forma diferente? E aí comecei a pesquisar. Aí naquela época a gente não tinha tanto acesso às informações, tanto acesso a fazer um intercâmbio, né, pela própria universidade, como eu sei que hoje a Ubra disponibiliza isso. Então, assim, a forma que eu encontrei naquela época, eu durante meu ensino fundamental, durante o meu colegial, eu jogava profissionalmente voleibol,
E então eu comecei a procurar mandar e-mail para algumas universidades que eu tinha interesse e tá mandando e-mails, mandei minhas notas, vídeos, as redações que eles pedem para você discursar um pouco sobre você mesmo, e eles me aprovaram. Não só como eles aprovaram, mas como eles me ofereceram uma bolsa integral para estar fazendo parte da universidade, né? Só que a questão era, eu tinha que passar na prova de inglês. E naquela época o meu inglês era péssimo, né? Não consegui passar. E então uma opção que eles me sugeriram era você vai então fazer um junior college, né? Que ele é muito parecido com uma universidade, só que ele é apenas de 2 anos. E aí você fica 1 ano lá, você preenche 1 ano de currículo de inglês, a partir desse 1 ano você transfere para a universidade, né? Então foi isso que eu fiz. Eu fui meu primeiro ano para Iowa, sem ter muito inglês, muita bagagem de inglês, continuo jogando e estudando. Aí no meu 2º ano eu transferi para a universidade, e aí no final de 2014 foi quando eu me formei em Business Management, né, que é muito parecido com administração no Brasil, em Hampton University, na Virgínia. Logo após eu me formando, eu entrei para o Walmart dos Estados Unidos, no Global Headquarters, no escritório central deles, que é localizado em Bentonville, no Arkansas, e eu fiz parte do trainee deles, né, que eles selecionavam 16 pessoas, 16 americanos, né, por ano, para serem treinados nas áreas de compra, área de planejamento, área de desenvolvimento de modular, área de operações, de marketing. E cada fase que a gente tinha projetos, tinha apresentações, a gente era ranqueado. Então, assim, um programa sensacional. Após a conclusão desse programa, eu trabalhei como analista de planejamento nos Estados Unidos, e aí eu recebi uma promoção para estar retornando para o Brasil como gerente de produtos, para São Paulo. Então, no final de 2015, eu retornei para o Brasil, onde eu trabalhei 2 anos como gerente de produtos. E aí, então, né, amadurecendo, desenvolvendo outras coisas, eu senti novamente a necessidade de estar fazendo um MBA para estar aprimorando minhas habilidades de gerenciamento, habilidade de comunicação, estar aprendendo novas áreas, né, abrindo o meu leque. E foi aí que eu novamente busquei estar retornando para os Estados Unidos. Aí, meu sonho sempre foi estudar na Thunderbird School of Global Management, que hoje ela é ranqueada número 1 do mundo em Global Management especificamente. E aí fiz todas as aplicações, fui aprovada, ganhei bolsa parcial e retornei para os Estados Unidos em 2017. Durante, né, o período do mestrado, eu trabalhava na universidade, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Durante o verão, eu concluí meu internship, eu fiz pela Under Armour, né, que é uma empresa de materiais esportivos. E após a conclusão do meu mestrado, eu decidi começar a trabalhar para a Amazon, né? Eu tive algumas ofertas, mas eu acabei escolhendo a Amazon, onde hoje eu atualmente trabalho como Program Manager na área voltada para a Amazon Go. E, bom, acho que, assim, um resumão é mais ou menos isso. Que currículo, hein, Carlos André? Diego, olha só, eu fiquei até aqui engasgado com tamanho currículo, com tamanha perspicácia de currículo, né? Fazer um registro, aproveitar aqui que está comigo, Diego, fazer o registro aí, a Angelina, mandando aqui um abraço para a Bibiane também, que está assistindo, o Mundo da Juju também aqui colocando, fala, olha, a família Bentano está assistindo também, Bibiane, prestigiando aqui a Bibiane conosco, bem-vinda mais uma vez, é uma honra, Bibiane. E assim, claro, com um currículo desse tamanho, né, a gente vê o quanto a Bibiane foi empreendedora, né, Diego? Um empreendedorismo pessoal de tamanho espectro. Outra, trabalha para uma empresa que é considerada uma das empresas mais inovadoras do planeta, né, Bibiane? A gente percebe isso mencionado, né, nos diversos artigos que a gente tem. E a gente viu uma trajetória, você fala até em 10 anos, olha, muito tempo atrás, 10 anos. 10 anos para a gente foi ontem, Diego. A gente pensa assim. Mas, enfim, muito jovem, a Bibiane teve uma ação empreendedora muito grande.
Aí, Bibiane, uma pergunta que eu acho que não quer calar. Qual foi o start para a sua vida ou na sua cabeça o seguinte: não, eu quero ousar mais, eu quero ser empreendedora na minha própria carreira, eu quero buscar muito mais, inclusive em outra nação, em outra língua, tudo nesse sentido. Tem alguma coisa que você possa me dizer que te despertou para tudo isso? Bom, eu acredito assim, minha visão naquela época, né, eu estava cercada de pessoas muito boas, né, assim, estudantes muito competentes, profissionais, quando eu estava também já trabalhando, de profissionais muito competentes, e você se depara com situações em que você fala, tá, o que eu posso fazer de diferente para alcançar esse objetivo, né, o que eu posso fazer de diferente para me diferenciar? Porque hoje a gente vive num mundo um pouco diferente do que a gente vivia há 10, 15 anos atrás, que o inglês é obrigação, né? Você ter uma experiência internacional, daqui a alguns anos já vai se tornar uma obrigação. Então, assim, eu acho que o pensamento é sempre o que eu posso fazer hoje que vai me diferenciar daqui a 2 a 3 anos, né? Eu estou numa situação confortável, será que é legal tá sempre confortável? Eu sempre tive aquele pensamento de sair meio da minha zona de conforto. A hora que eu chego na minha zona de conforto, eu penso, eu posso fazer alguma coisa diferente? Tem alguém que eu conheço, conversando com pessoas também com uma experiência legal, conversando com pessoas com experiências diferentes, tentando aprender, falando, nossa, que legal isso. Que nem a minha experiência com os Estados Unidos, eu nunca tinha ido aos Estados Unidos, né? Eu não tinha familiares que viviam no exterior, então, assim, isso era algo muito novo. Aí eu fui bater papo com algumas pessoas e fiquei sabendo que uma das colegas da minha colega tinha ido para os Estados Unidos fazendo esporte, ganhando bolsa. Falei, cara, que legal, será que eu conseguiria isso? E aí você começa a ir atrás. Então, assim, eu acho que primeiro ter essa vontade de querer sair da sua zona de conforto e você gostar de estar nessa situação, sabe? Sempre querendo mais, sempre naquela zona de aprendizado. Eu acho que é muito importante. E segundo, é sempre ter um network com pessoas que não são iguais você. Né, sempre está buscando pessoas diferentes, com experiências diferentes, com pensamentos diferentes, né? Eu acho que isso agrega muito também. Muito bacana, porque assim, quando a gente menciona para os amigos, principalmente para os alunos, Bibiane, olha, não faça o mesmo que todo mundo está fazendo, busque uma condição de empreender mais, busque uma condição de você ser algo a mais. Às vezes fica muito teórico. Claro que não é fácil, né, Bibiane? Tenho absoluta certeza que você pode escrever as dores que você passou, as saudades que você passou, as dificuldades com a nova língua, as dificuldades culturais, étnicas, de todas as espécies. Estou mentindo, Bibiane? Ah, não, com certeza. Que a gente estava até comentando mais cedo, né, que os perrengues ninguém nunca fica sabendo, né, mas eu lembro que quando eu comecei, comecei a estudar nos Estados Unidos, na verdade, eu morava até em Iowa naquela época, menos 23 graus Celsius, nevou, acho que por 7 a 8 meses no ano, numa cidade de 2.000 habitantes. Naquela época a gente não tinha nem celular, que a gente podia utilizar WhatsApp, que tinha internet, no celular não tinha nada disso, eu tinha que comprar um cartãozinho para ir no orelhão para poder ligar para os meus pais. Então, assim, cada experiência eu acho que não é fácil, né? O desafio de você sair do país, o desafio de você estar longe da sua família, dos seus amigos, de você estar reconstruindo você mesmo, né? Você, para as novas pessoas, para essa nova cultura, tá mostrando quem a Bibiane é, né? Começar do zero, você não ter um background para, não, eu sou essa aqui, todo mundo me conhece, tá tudo bem. Isso é muito difícil, né? Fora a questão da língua, né? Também de ser entendido, de entender, de meio que você adaptar como as coisas são feitas e entender, e algumas coisas não, é assim mesmo e eu tenho que seguir adiante. Eu acho que assim, a gente passa por muitas dificuldades, mas no final das contas vale muito a pena, porque você se torna mais forte com isso e na próxima vez, o próximo passo já é um passo a cada vez maior e você fica calejado, né? Você vai indo, quando você vai falar, nossa, eu tinha medo daquilo lá, tanto lá atrás, eu tinha medo de sair do país,
Eu brinco, minha família apostava quantos meses eu ia durar, né? Falava assim, ela vai durar uma semana. Não, ela vai durar 2 meses, né? Já fazem 10 anos. Então, assim, é engraçado o nosso poder de superação. Sempre, uma plasticidade muito grande. Parabéns mais uma vez, Bibiane, é uma honra ter o seu depoimento, sua experiência aqui conosco. Diego, fazer aqui também o registro da Ana Laura conosco, assistindo aqui também a Dalva Verônica. Dalva também que está lá no Rio Grande do Sul, né, Diego? E a Bibiane falando aqui de zona de conforto, né? Ela falando aí, -10 negativo, né, Bibiane? A gente está aqui em Itumbiara, tem muita gente sentindo frio, fazendo 22 graus nesse momento. Que paraíso que a gente está aqui, tá? E um recado, Diego, antes de passar a palavra para ti, Diego, deixa um recado, nossas inscrições do vestibular estão abertas, Diego. Você que está na zona de conforto aí, olha, saindo de pandemia, nós estamos aí com muita oportunidade, faça como a Bibiane, saia da sua zona de conforto aí, venha fazer sua graduação conosco, muitos cursos em aberto, pós-graduação também, Diego, com muita oferta bacana, com muita coisa legal, com a instituição muito bacana que oferece muitas opções que nós vamos falar daqui a pouco ainda. Diego, é contigo, meu querido. Bacana, muito bom poder ouvir a Bibiane aí, falar também da parte difícil, né, porque o pessoal às vezes pensa, não, eu vou, tudo muito bom, os Estados Unidos é lindo, e vai, tipo, a gente tem as partes difíceis, mas que vale a pena, né, e eu acho muito legal, ela fala também nessa questão do choque de cultura mesmo, né, você tá aqui, você vive uma coisa, até vou falar também um pouquinho, em 2009 eu tive a oportunidade de conhecer alguns países da Europa e eu tive uma dificuldade muito grande de ficar lá nem 3 meses e eu tava sofrendo pra caramba com comida, tinha que ficar indo em McDonald's e mesmo assim é diferente, né? Tipo, é muito difícil. Imagina ela também lá e ir para morar, né? Eu acho que é uma coisa bem... É difícil, mas olha onde ela tá hoje também, né? É recompensador, né? Então a gente tem que passar o perrengue para chegar mais na frente e poder desfrutar. Já que a gente está falando aí vamos falar do tema, né, de graduação, de pós-graduação, queria que você explicasse como é que né, para conseguir estudar, fazer uma graduação ou uma pós-graduação nos Estados Unidos, se é necessário ter o inglês fluente para poder conseguir isso, como é que funciona? Bom, sobre como ingressar num curso de graduação e pós-graduação, os dois processos eles são muito similares, tá? Aqui nos Estados Unidos. O que acontece? Cada universidade vai ter a sua exigência específica para cada processo seletivo, mas no geral, né, falando de uma forma generalizada, você precisa, primeira coisa, tá sabendo para qual universidade você quer aplicar, né? Então, assim, olhar na internet, ver qual é o curso que você está interessado, quais são as melhores universidades que oferecem aquele curso que você busca fazer, né, tanto para undergrad, para grad school, né, que aqui a gente chama de graduação e pós. A partir do momento que você fez a seleção das universidades que te interessam, o primeiro momento você entra em contato com a universidade e eles vão te solicitar o seu currículo escolar traduzido para o inglês, né, então esse é o passo número 1 que você tem que fazer. O segundo passo, eles vão te pedir para você estar escrevendo uma redação, relatando um pouco das suas intenções sobre qual o seu interesse de ingressar na universidade ou porquê daquele curso, né? Então, você vai contar um pouco da sua história, o porquê você está interessado, o que te faz diferente de um outro candidato, porque, assim, um pouco diferente das universidades do Brasil, falando isso um pouco para mestrado, tá? Para mestrado e MBA, são poucas vagas, né? Então, normalmente tem mais aplicantes do que vagas disponíveis. Então, assim, você tem que realmente colocar um pouco de tempo nisso para estar escrevendo uma redação legal, para estar se defendendo ali, mostrando por que você merece essa vaga e não uma outra pessoa. A partir desse momento, eles vão te solicitar, se você é internacional, eles vão te solicitar o IELTS ou o TOEFL, né? Cada universidade, ela pede uma nota diferente do TOEFL. O TOEFL é uma prova de inglês, né, que mostra o quão proficiente na língua você é. Tem escolas que vão pedir 90, 80, tem escolas que vão te pedir 110. Então, assim, depende muito da escola que você for aplicar. Após esse passo, você está qualificado, eles vão começar a te solicitar cartas de recomendação para comprovar suas qualificações e experiências profissionais,
E por último, para graduação, você tem que fazer uma prova que chama SAT, que para os internacionais eles pedem só a parte para você fazer na prova, só a parte pelo menos na minha época, né? A parte de inglês, a parte de matemática e a parte de redação. Que são, assim, muito mais fácil que o vestibular do Brasil, na verdade. São, assim, perguntas muito, muito mais lógicas do que realmente de conteúdo aprofundado, mas a questão que eles te cobram muito em relação ao tempo. Você tem questão de 1 minuto a 30 segundos para responder cada pergunta. Então, assim, é seu poder de raciocínio rápido. Eles avaliam mais isso do que a profundidade de conhecimento que você tem. E para a relação do mestrado, eles pedem o GMAT. Mas o GMAT, para mestrado, não são 100% das universidades que solicitam. Por exemplo, como mestrado a gente encontra pessoas que vão de 3 anos de experiência a 30 anos de experiência, pessoas que têm mais experiência profissional, às vezes a universidade não requer que você possua a prova. Mas pessoas com menos experiência profissional, aí eles já às vezes pedem que você faça a prova do GMAT. Então, isso também varia de universidade para universidade. Uma vez isso aprovado, uma vez você receber o e-mail que você foi selecionado para vaga, aí você vai fazer aí eles vão te mandar toda a documentação para o Brasil e aí você vai fazer o seu visto de estudante no consulado, tudo certinho. E aí a outra pergunta foi em relação... Sobre o inglês, se é preciso ter o inglês para poder... Isso, então, essa pergunta depende. Por quê? Tem a questão do Junior College, né, que eu tinha mencionado um pouco antes, referente ao que eu vivi, que o Junior College, ele é uma faculdade, só que ele é uma faculdade de 2 anos em vez de 4 anos, né? Então, para ele, você não precisa ter prova, você não precisa ser fluente em inglês, você não precisa fazer prova de inglês, você não precisa fazer o TOEFL, nem nada disso. Você vai para lá e você faz aulas de inglês, eles vão te tornar fluente e aí você consegue pegar... ao mesmo tempo que você vai ter aulas de inglês, você vai ter aula normal. Por exemplo, eu fazia macroeconomia, eu fazia... sei lá, o que eu lembro que eu fazia? Eu tinha aula de cálculo, eu tinha várias matérias normais, mas mais as matérias voltadas para o inglês. A partir do momento que você completa 24 créditos no Junior College, você já está autorizado a fazer essa transferência de créditos para qualquer universidade do país. Então, assim, tem essa que foi uma solução que eu encontrei naquela época, mas de uma forma, assim, regular, todas as universidades vão te pedir que você tenha o TOEFL. Só que aí, vamos supor, o seu inglês você faz inglês de alguns anos, seu inglês está legal, mas não acha que está fluente. Faz o TOEFL, dá uma olhada na sua nota, porque universidade para universidade varia muito o mínimo necessário para aceitação. Então, como eu falei, tem escolas que vão te pedir 90, 80, 70, e tem escolas que vão te pedir mais. Então, assim, não se limite ao fato, meu inglês, eu não sou fluente, eu não consigo ir para os Estados Unidos. Isso não é verdade. A facilidade que internacionais têm para ir para os Estados Unidos e o quanto as universidades querem que a gente vá para lá é muito grande, né? Então, assim, não deixa isso te abalar e só você fazendo uma prova para ver o que nível que você tá, você vai ter um entendimento melhor o quanto você precisa melhorar ou se você já tá lá. Aproveitando aí o gancho, Bibiane, quais são as dicas assim, que você dá para quem quer aprender inglês? Eu mesmo já tive em 3 escolas. Na última consegui aprender mais, assim, adaptei com o método. Para você, assim, foi até mais legal, porque você pôde vivenciar a língua aí no país, né? Te força, né? Te estimula, você é obrigado a falar, né? Então, desenvolve. Mas para quem está aqui no Brasil, que dica que você dá para quem quer aprender a língua? Bom, tô até hoje aprendendo, né? Mas... Igual a gente aprende português até hoje, né? E comigo é assim, eu aprendo inglês, desaprendo português, né? A pessoa pensa, não, aprende uma língua, outra mantém. Não, mas a conjugação verbal já tá péssima, já tá um desastre. Mas, assim, em questão de aprendizado de inglês, eu tinha feito 4 anos, eu acho que 4 anos de inglês, em escola de inglês no Brasil. E aí depois, faltando acho que 6 meses para eu ir para os Estados Unidos, eu comecei a fazer aula particular, só eu e o professor.
Eu confesso que em 6 meses que eu fiz aula particular, eu aprendi mais do que eu aprendi em 4 anos fazendo escola. Assim, claro que assim, não toma isso por granted, né? Cada pessoa tem uma facilidade diferente, né? Cada pessoa se adapta melhor de uma forma. Para mim, o que assim encaixou muito legal foi... É um pouco mais caro, a gente entende que só que a escola de inglês, de você aprender com 8, 9 pessoas, né? Você vai estar só você, então você tem que estar falando, você tem que estar escutando, você tem que fazer o seu homework, né? E isso meio que te limita você a ter vergonha, isso te limita a você não falar, sabe? Então, assim, para mim foi muito enriquecedor. A questão também que me ajuda muito na questão de listening é assistir muito filme em inglês, filme em inglês e a legenda em inglês também. Eu sei que vai ser muito difícil, meu professor me pedia isso muito no Brasil. Eu, às vezes, tinha que assistir o mesmo filme 3 vezes. Só que, a partir da 3ª vez que você assiste o filme, você já começa a ligar aquela palavra ao significado que ela tem. Então, isso é muito interessante e me ajudou bastante. Eu assistia muito, quando eu estava na escola, eu assistia muito Peppa, que as falas são simplesinhas, assistia Peppa com meu filho, aí é uma linguagem muito simples, e é mais fácil você ir entendendo, né, para quem está iniciando. Especialmente porque para escrever, a gente tem mais facilidade para entender, né, a gente consegue ler um livro, a primeira coisa que a gente aprende é ler e entender, mas o listening, ele é a parte mais difícil, por conta do sotaque, do estado, do país, por conta da velocidade que a pessoa fala, por conta de gírias. Então, se você já consegue meio que despretensiosamente já escutando isso e já vendo dessa forma, já é meio caminho andado, né? Show das dicas, meninos. Que é isso? Sensacional. E a experiência da Bibiane da mesma forma. Claro, Diego, que eu vou até colocar, em termos de intercâmbio, os alunos da UBRA estão dando show por aí. Mais do que a lista disponível, nós na UBRA temos um programa de internacionalização próprio, né? Então, esse intercâmbio ele é feito com universidades conveniadas e o aluno, quando sai para o intercâmbio, ele paga o valor da mensalidade no Brasil, o valor do crédito aqui no Brasil. E tudo que ele cursar fora do país, ele elimina no currículo acadêmico dele aqui também no Brasil. Muito bacana, muito inteligente isso aí. Você que não se decidiu ainda, vem para a UBRA, hashtag vem para a UBRA, Diego. Aproveitar que eu estou com a fala aqui, Diego, só colocar aqui a interação do nosso público, tá muita gente aqui, muito bacana, continue interagindo conosco aí, galera, deixe o seu like no YouTube aí pra gente, compartilha ele aí com todos os amigos, como diz sempre o Diego, ativa o sininho lá para as notificações do YouTube aí, só coisa bacana que chega, a gente pode garantir, só no nível da Bibiane para cima, pessoal, tenha certeza. A Dalva, a gente comentando do frio nos Estados Unidos que a Bibiane passou e o calor em Itumbiara, a Dalva está colocando lá, que lá no Rio Grande do Sul, em Canoas, fez apenas 3 graus essa noite, foi uma loucura. Então a gente está na zona de conforto, Bibiane. Olha só como que tá bom aqui. A Sandra Silva assistindo, está dizendo que está top demais, que está curtindo muito, gostando muito da nossa live. A Kelly Oliveira fazendo também um comentário lá atrás, dando parabéns a Bibiane pela superação a cada dia e também da importância em pensar fora da caixinha e sair sempre da zona de conforto. Isso é o diferencial, inclusive, para o mercado. Para o mercado, que a Bibiane até colocou, é colaboradora da Amazon aqui conosco, uma das empresas mais inovadoras no mundo, muito bacana. Aqui o Breno também coloca, o Breno Borges e Eveline também assistindo, e a Yasmin Queiroz deixando aqui seus cumprimentos também, a Alessandra Tiburcio, companheiríssima aí com nossa, Lília Carneiro, a Isis Duarte também, da mesma forma o Gabriel Fidelis junto conosco também. E a Dalva traz uma informação bacana aqui pra gente, né, que de 2018 para cá, então nos 2 últimos anos aí, aumentou em 43% o número de alunos brasileiros indo estudar fora do país. Claro que de uma forma geral, não somente para os Estados Unidos. E aí ela traz um retrato muito importante para a gente.
a Dalva coloca lá os motivos, né, ou o norte que está dando aí para esses alunos irem. Primeiro, experiência, inovação, e um outro item muito interessante também, a formação de bibliotecas. Sensacional a informação que a Dalva trouxe para a gente. Eu acho que a Bibiane teve essa experiência também para ir, né? Inovação indiscutível, né, Bibiane? A experiência, como você já relatou aqui para a gente, é também extremamente importante. E as bibliotecas, né? Às vezes a gente precisa de algum artigo e tudo. A biblioteca lá em Illinois tem esse artigo que a gente precisa, essa obra literária. A gente é muito bacana esses dizeres da Dalva aqui pra gente. E também, né? Desculpa te cortar, Carlos, mas é fantástico o programa que a UBRA desenvolve com intercâmbio. Isso era algo que não existia na minha época, né? Se com certeza existisse, seria hoje a universidade que você está cursando, te disponibiliza para você ir para um outro país, com tudo pronto, com a escola, com toda a programação certinha, pagando nada mais do que a sua mensalidade. Você podendo retornar. Então, com isso, você carrega a experiência internacional, você aprende inglês, você aprende a se virar num novo país. E tudo isso sendo proporcionado pela universidade, isso é fenomenal. Show de bola. Galera, olha o recado, o vestibular está aberto, entra lá, ubra.br/ingresso, que você vai encontrar só oportunidade, só gente boa. Aproveita até o Jaquiel, coordenador do curso de Direito aqui em Itumbiara, está nos assistindo, está preparando alunos para o intercâmbio aí também, alunos já selecionados, sabe muito bem do que a gente está falando, pessoas que seguramente vão estar diferenciados no mercado depois, fazendo algo muito diferente, e não basta só contar lá no futuro, ele foi sortudo, não, sofreu agora também, não só sofreu, mas buscou oportunidade, nós estamos oferecendo oportunidade de muita qualidade. Entrem lá, ubra.br/ingresso, tanto para graduação quanto para pós-graduação. E aí, os meninos estavam tocando aqui, muito bacana, as dicas de inglês, né? A Ana Laura coloca aqui, eu assisto séries, né? Faz desse jeito aí. O Flávio Camilo está aqui também dando os seus cumprimentos, a Ana Paula Mauro, e a Ana Laura Borges também coloca, em inglês, estou começando Friends, né? Tá assistindo aí o Friends aí, que acho que é uma experiência. A Dalva cumprimenta aqui, a Bibiane, inclusive, ela está colocando no nosso chat aqui, para compartilhar a sua experiência, a sua vivência, como está sendo importante para todos nós, né, Bibiane? Esse é o espírito que a Dalva está colocando ali para a gente, não só para nós, né, Dalva? Eu acredito também, a Dalva, conhecendo bem ela, é isso também, aqueles que têm dúvida, o que trilhar na sua carreira, o que fazer diferente, tá aqui uma boa experiência para a gente, estão aqui boas dicas de grandes oportunidades que a gente tem. E lembre-se, nós vamos sair da crise e muitas oportunidades vão surgir. Diego, contigo aí, meu querido. Legal, só reforçar aí, pessoal, você que é aluno da UBRA e quer fazer esse intercâmbio, acessa lá ubra.br/Itumbiara/intercâmbio, que você vai ter todos os detalhes lá de como faz para se inscrever. Então é bem bacana, a UBRA tem convênio com universidades de 18 países, se eu não me engano, nos Estados Unidos são 3, então assim, você pode escolher dentre essas 3 aí, se estiver interessado para ir para os Estados Unidos, é só ir lá nesse link, a gente vai colocar depois aí para vocês também, para poder conferir os detalhes lá. Mais uma pergunta aí para a Bibiane. Bibiane, enquanto a gente estuda, a gente pode trabalhar também? Tem essa possibilidade? Depois de concluído o curso, pode ficar trabalhando nos Estados Unidos? Como é que funciona o visto de trabalho? Como é que é isso? Que bom você ter perguntado isso, Diego. É uma pergunta que eu recebo muito frequentemente. Então, a resposta depende. Enquanto você está estudando, tanto graduação quanto uma pós-graduação, você é permitido a trabalhar na universidade.
Então, assim, a universidade, ela oferece várias vagas do que você imaginar, realmente com esse intuito de ajudar os alunos com aquela rendinha extra, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalhava com o time mesmo de admissions, né? Eu fazia o recrutamento de novos alunos, de alunos internacionais, alunos americanos para o mestrado, né? Então, eu trabalhava nessa área. Você é permitido a trabalhar enquanto você está estudando 20 horas por semana. E, assim, o salário é um valor simbólico, né? Você ganha, assim, entre a faixa de 10 a 15 dólares por hora, né? Então, se você trabalha ali 20 horas por semana, dá quanto? No final, dava $1.500 ali por mês, né? Que já dá uma ajuda boa para você que está só estudando, né? E não te impede de você, não te atrapalha você estudar, porque 20 horas por semana é uma quantidade super tranquila de você estar estudando, você estar indo para as aulas, você está focando em criar seu networking, em aplicar para vagas de emprego. Então, assim, eu fiz tudo com isso, tudo muito tranquila, né? Então, você pode... Aí, uma diferença, outro ponto que você pode também, nos Estados Unidos, o summer é algo muito forte, que é o verão, né? Não existem aulas durante o verão. As aulas se terminam em maio, ali no início de maio, e vão retornar só no final de agosto ou início de setembro. Então, você tem de 3 a 4 meses ali sem aulas, né? Porque o período deles de dezembro e janeiro, a gente tem apenas de 1 a 2 semanas de férias, e os feriados nacionais são muito poucos. A gente tem 6 ou 7 feriados nacionais e só. Então, por isso a gente tem esse intervalo tão grande no verão. No verão, você consegue, se você arrumar uma empresa para você trabalhar, que aqui a gente chama de internship, de estágio, né? Porque é um período curto e definido, eles te dão o que é chamado de CPT, que te dá autorização para trabalhar, que foi o meu caso, né? Durante o verão, eu apliquei para um internship, né, para um estágio, fui aprovada e trabalhei e ganhei grana da mesma forma, né, como um americano normal, o meu com visto regular, tudo certinho. E isso é muito importante, e isso é recomendado pela universidade, por todos os professores, porque é a forma de você agregar, né, experiência para o seu currículo e você também fazer uma graninha extra para os próximos meses, né, então... isso é muito importante. Você não pode trabalhar enquanto estuda fora da universidade, fora do período de verão. Isso realmente você não pode. Aí agora a pergunta em relação a trabalhar após você se formar, né? E isso é muito interessante, porque após que você se forma, o governo ele te dá o que é chamado de OPT, né? Que é chamado de OPT, que você continua com o seu visto de estudante, mas você tem direito a trabalhar de 1 a 3 anos nos Estados Unidos sem precisar de outro visto, sem a empresa ter que patrocinar o seu visto, sem você ter que se fazer preocupação nenhuma. Então, assim, normalmente você tem 1 ano para realizar isso, e se você se você se forma num STEM degree, né, que é mais voltado para engenharia, mais voltado para a área de exatas, aí eles te dão 3 anos de OPT. Né, que isso eles acreditam que dá o tempo suficiente para você provar o seu valor para a empresa que você está trabalhando, e a empresa fala assim, não, eu não posso perder essa pessoa, eu vou patrocinar o visto dela de trabalho. Né? Então, assim, você se formou nos Estados Unidos, você tem 1 a 3 anos para trabalhar legalmente, e é claro que alguma coisa relacionada à sua área, mas sem requerer visto nenhum e está legalmente tudo certo. A partir do momento em que seu OPT vence, né, ou até na preparação, já durante o seu OPT, você tem como convencer a sua empresa, né, conversar com a empresa que você está, ou já ter isso acertado, como foi o meu caso antes de eu começar a trabalhar com a Amazon. Eu já assinei no contrato que eles iriam patrocinar o meu visto de trabalho, e aí a partir do momento em que a empresa patrocina o seu visto e você é sorteado pelo governo e o governo faz a aprovação do seu visto, você tem mais 3 anos de visto de trabalho com renovação para mais 3. Então, ali você tem mais 6 anos para estar legalmente no país. Então, assim, tem várias formas, né? Claro que nunca é fácil, né? O processo de admissão, o processo
de contratação do internacional, claro que ele é mais difícil do que um americano comum. Por quê? Porque a gente tem a limitação da língua, a gente tem uma cultura diferente, nosso inglês nunca vai ser fluente, a gente nunca vai conseguir se expressar da forma como um americano se expressa. E é assim, e você tem que aprender a ser ok com isso, sabe? O que eu busco, né, diariamente é sair da minha zona de conforto e buscar diferenciais em outros pontos, entendeu? Agregar para o time, às vezes, eu tenho uma limitação na língua, mas eu vou limitação em desenvolver mais projetos, em trazer pensamentos diferentes, né? Em trazer uma perspectiva diferente para o time, em ter abordagem diferente, ou às vezes ter mais resiliência, né? Que são coisas que morando fora, morando sozinho, a gente vai aprendendo. Então, assim, muita gente fala, mas eu nunca vou conseguir, eu não me sinto confortável. Sim, esse sentimento, eu sinto ele todos os dias há 10 anos. Mas você tem que pensar, não, mas eu trago outras coisas, né? Eu tenho outros pontos positivos e o que eu posso trazer, né? Qual são minhas strengths, né? Quais são os meus pontos fortes e vamos focar nisso, né? A gente tem que focar no que a gente é bom e no que é ruim, a gente vai tocando o barco, né? Vai melhorando, mas a gente tem que ser otimista e tá sempre se desenvolvendo e tentando buscar o melhor. Muito bacana. Diego, me permite aqui uma pergunta da Ângela Souza no nosso chat do YouTube, né? Ela coloca aqui, quantas bolsas de esporte, Bibiane? É necessário ser muito bom no esporte para conseguir uma bolsa? Então, na verdade, não. E isso é uma pergunta muito boa, Ângela. Muitas pessoas não têm conhecimento das bolsas atléticas que são oferecidas nas universidades americanas. Eu, por exemplo, claro que tipo, eu havia jogado profissionalmente, né? Eu havia sido campeã estadual, campeã brasileira 2 vezes, tinha feito parte da Superliga. Mas quando eu decidi ir para os Estados Unidos, quando eu decidi fazer minha graduação fora, eu já havia parado o vôlei, né? Eu já havia parado o esporte havia quase 1 ano, quase 2 anos. Então, assim, e mesmo assim foi o suficiente para eles me recrutarem e para eles me oferecerem uma bolsa integral. Então, assim, você não precisa ser muito bom, porque existem mais de 600 universidades nos Estados Unidos, todas, com exceção, 99% das universidades, elas têm investimento para a área de esportes, que tem a Liga NCAA, né, que é a NCAA, ela tem a Divisão 1, Divisão 2, Divisão 3, existem outras ligas como a JCC. Então, todas essas ligas diferentes, elas oferecem bolsas para estudo. Então, assim, existem muitos brasileiros nos Estados Unidos por bolsa esportiva, e os esportes, assim, mais comuns que a gente vê de brasileiros que se saem muito bem o voleibol, né, futebol, natação, tênis e basquete. Então, assim, você tem um nível legal, você acha que você está no colegial, você acha que tem muitas oportunidades, sim. E até em questão de transferência também. Eu tenho várias amigas que eu ajudei a ir para os Estados Unidos, que elas faziam faculdade no Brasil, e aí queriam estar dando esse upgrade no currículo, queriam estar aprendendo inglês, queriam estar saindo, tendo essa experiência internacional, que conseguiram fazer a transferência também, que até já não jogavam há bastante tempo. Então, isso é muito possível e mais fácil do que muitas pessoas imaginam. Bacana, muito legal. Só que é importante ressaltar que a bolsa atlética é oferecida apenas para graduação, não é oferecida para pós-graduação. Bacana. É importante essa informação, Bibiane, porque no Brasil a gente vê isso quando as pessoas saem para programas de pós-graduação, né? Toma sua água, coitada, Bibiane, a gente aqui, e a Bibiane aí precisa de água também nos Estados Unidos. A gente verifica que pós-graduação normalmente sai com bolsas específicas do governo, né? Ou do governo da pátrio, né? Do governo, no caso do Brasil, ou da universidade lá de destino, ou patrocinado por uma empresa pública. Bacana essa sua dica, né? Nunca para pós-graduação a bolsa esporte aí. Excelente, muito, muito bom também. Claro que no Brasil nós já tivemos programa do Ciências Sem Fronteiras, que fomentou, nós tivemos a UBRA aderida ao programa Ciências Sem Fronteiras, vários alunos,
inclusive alguns da Itumbiara que foram também, né? Fazer o registro da Dalva aqui conosco, dicas muito boas para quem quer fazer intercâmbio, Bibiane, show, você está sendo muito, muito bacana aqui para todos nós. A Ana Laura também cita a Faculdade Harvard, é muito conhecida aqui e também fomentadora das bolsas de esporte, né, Bibiane? Sim, e assim, não se restringindo apenas às bolsas de esportes, existem muitas bolsas nos Estados Unidos disponíveis para qualquer pessoa, para internacionais, para não internacionais e de fácil acesso. Por exemplo, quando eu vim fazer a minha pós-graduação, eu consegui uma bolsa, se não me engano, foi de 60% ou de 70%. Então, existem, assim, vários... O que mais tem aqui nos Estados Unidos são pessoas que querem investir em alunos, em pessoas jovens que têm esse potencial, que vem potencial de crescimento. Então, assim, existem várias bolsas, especialmente para minoria, para mulheres, para pessoas latinas, né, de países em desenvolvimento, para pessoas de baixa renda. A própria universidade, se você escrever uma redação legal, se você escrever a sua história de vida, a própria universidade também te oferece bolsas para você ir. Então, assim, se você... uma colega minha da Coreia do Sul, ela estudava 100% com bolsa e mais de 20 bolsas diferentes. Tinha uma bolsa que dava $10 mil, uma bolsa dava $20 mil, uma bolsa dava $3 mil, uma bolsa pagava 3 semestres. Então, assim, aqui é muito interessante, porque eles têm muito essa mentalidade de ajude o próximo, sabe? Assim, o que eu ganhei de retribuição, do passe adiante, sabe? Se alguém me ajudou hoje, amanhã o meu papel é de fazer isso pela próxima pessoa. Então, assim, a quantidade de que a gente chama aqui de alum, né, dos alumni, que são pessoas que já se formaram na sua graduação, a quantidade de pessoas que você cria um network, são pessoas lá dispostas a te ajudar, a quantidade de mentores que eu tenho hoje, que se formaram na Thunderbird há 10, 20, 30 anos atrás e hoje estão me desenvolvendo, me ajudando com a minha carreira, me ajudando pessoalmente, desenvolvendo minhas habilidades de fala, desenvolvendo várias coisas. Então, assim, eles sentem orgulho de poder falar assim, eu fiz a minha parte e agora é minha vez de passar adiante, sabe? Então, tem muito acesso. Eu sei que é algo bem diferente, né, que não é tão comum no Brasil, só que você pode até colocar no Google, assim, você digita assim, bolsas disponíveis para a escola tal, e você vai ver mais de dezenas e dezenas e dezenas de bolsas que você pode aplicar. Então, assim, é um investimento caro fazer uma pós-graduação fora do país? É um investimento caro, porque a escola é cara, né, a tuition, e também a moradia são caras, alimentação, livros e tudo. Mas existem jeitos de você contornar isso, né? Por exemplo, eu era, na verdade, uma das mais novas da minha turma no mestrado, no MBA, e a maioria do pessoal era mais velho. Muitos dos meus colegas vieram com esposa, vieram com filhos, vários colegas meus vieram com 4 filhos, né? E é possível, sabe? A escola, ela faz de tudo para te ajudar, para te dar esse apoio, né? A escola, ela disponibiliza dormitórios, apartamentos com preço bem mais acessível, pela metade do preço, né? Livros, eles disponibilizam livros online, que é metade do preço. Eles te ajudam a arrumar emprego dentro da universidade, para você fazer uma ajuda, né, para pagar a alimentação, para pagar suas despesas diárias. Então, assim, é possível, é muito possível, é só questão de você colocar isso como seu objetivo e ir atrás. Exatamente. Muito bacana, Bibiane. Citar também que tem um apoio financeiro, inclusive o fomentador das organizações não governamentais, né? Nós temos aí WWF, Fundação Bill e Melinda Gates, então tem um hall aí de empresas e essas organizações, você citou aí as empresas, só complementando também com as organizações não governamentais. Uma pergunta aqui, Diego, a gente colocando aqui, o Gabriel Guerino, colocando, com o atual cenário de pandemia, né, os intercâmbios estão sendo permitidos? Você está passando, você tem alguma informação sobre isso, Bibiane?
Bom, eu não tenho informação em relação a intercâmbio. O que eu sei no momento hoje, que brasileiros não estão permitidos de entrar nos Estados Unidos, né? E não apenas brasileiros com visto de turista, mas também com o visto hoje que eu tenho, que é o visto de trabalho e o visto de estudante. Se a gente sair, a gente não pode retornar até uma further notice, né? Até uma nova publicação. Então, assim, a gente está limitado de não poder sair, vocês estão limitados de não poder entrar até que tudo isso se passe. Mas isso não impede você já fazendo a preparação, né, da questão do seu currículo, a questão questão da sua redação, questão de arrumar o seu LinkedIn, em questão de verificar se você tem interesse em alguma universidade aqui nos Estados Unidos. Então, leva uma preparação, né? Você, de qualquer forma, você precisa de alguns meses para estar pronto para esse próximo passo. Então, mesmo que esteja barrado ainda a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, ainda tem muita coisa que já dá para começar dando uma olhada, vendo o que você acha interessante. Nossa, que bacana, Bibiane. Muita coisa chegando aqui. Olha uma informação atualizadíssima aqui para gente. Os processos na UBRA de 2020/2, que é o segundo semestre de 2020, estão suspensos diante da pandemia, exatamente porque alguns países estão limitando a entrada, o próprio visto está limitando tudo isso aqui. Mas nós já abrimos para 2021. Então, para primeiro semestre de 2021, do ano de 2021, no seu primeiro semestre, a UBRA já está com processos abertos. Informação quentíssima aqui para gente. Excelente, Bibiane, muito bom aí. E tem tanta coisa para a gente conversar aí, né, Bibiane? A Bibiane tocou no assunto aí, LinkedIn, que, nossa, me interessa demais, Diego. A gente até brinca, né? No Brasil a gente gosta de outras redes sociais, não vou fazer nem merchan aqui para essas outras redes sociais, e o quanto o trabalho de carreira, né, a rede social que envolve carreira é importante, e nos Estados Unidos existe essa cultura aí, para a gente aproveitar muito mais também da Bibiane conosco. Bibiane, só aqui atualizando conosco, nós estamos caminhando aí para o fim do nosso horário, Diego, a gente nem viu passar, eu olhei aqui e falei, puxa vida, a Bibiane com um monte de coisa para fazer e a gente esgotando ela ali. A Daniela Ribeiro coloca para a gente excelente ponto que citou sobre o network, realmente o aprendizado que temos com pessoas e profissionais qualificados, é sensacional isso que a Daniela coloca, e a Bibiane colocou aqui mais cedo também, né, ande com pessoas melhores do que você, se inspire em pessoas melhores do que você, né, isso te tira da zona de conforto, fala assim, olha, precisa crescer, e que motiva também a alcançar novas perspectivas pessoais e também profissionais, mais ainda profissionais, né, Dani? Eu acho muito bacana aqui, a Bibiane colocou isso pra gente também no início da fala dela. Diego, contigo, infelizmente, nosso horário... Acho que a gente já pode pedir para a gente finalizar, para ela falar um pouquinho, né, sobre o LinkedIn, para o pessoal dar algumas dicas, se é importante ter um perfil legal aí, para ficar visto aí, ganhar visibilidade para as empresas, né? Como você falou, a gente se apega muito a outras redes sociais e o LinkedIn não tem tanta força, né, no Brasil, e as empresas hoje estão contratando, buscando, fazendo processo seletivo e buscando por lá, né? Diretamente por lá, Diego. Não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Exatamente, eu estava numa live da UBRA aqui de planejamento de carreira, Diego, que eu estava lá torcendo para ganhar um sorteio de orientação do LinkedIn. As dicas aí também com a Bibiane. Bacana, contigo, Bibiane. Não, com certeza, o LinkedIn ele é uma ferramenta de networking muito importante, né? A quantidade de empresas hoje que vão ao LinkedIn para fazer recrutamento de pessoas é mais do que dobrou, né, nos últimos anos. Então, assim, uma das dicas que eu tenho para dar é você fazer primeiro um entendimento pessoal, né, do que você está buscando, de quais as vagas que você tem interesse, e você está buscando por essas palavras-chave que vão impactar quando um recrutador estiver procurando por pessoas com esse seu perfil, você tem essas palavras-chave inclusas no seu título ou na sua mensagem ali do LinkedIn, que quando ele colocar, por exemplo, você está fazendo a busca de vamos supor, um planner, né, de analista de planejamento, você vai colocar palavras-chave ali que vão em referência àquela vaga.
que é quando eles fazem aquela search, para ter certeza que o seu nome seja um dos primeiros a aparecer na pesquisa geral. Então, isso é um fator. O segundo é sempre manter o LinkedIn atualizado, né, sobre suas principais competências e experiências de vida, né? O que mais é importante? Também é importante falar um pouco sobre das suas... Aqui a gente fala muito sobre as suas... Como que eu falo? Sobre suas competências que não são... eu esqueci a palavra, mas não são competências palpáveis. São, por exemplo, sobre suas habilidades que você desenvolveu de questão de liderança, em questão de resiliência, em questão de poder de adaptação. Então, assim, esses também são características e são pontos chaves que vários recrutadores pesquisam e usam esses nomes para fazer a catalogação de futuros contribuidores, né? Então, assim, muito importante pensar em qual palavra-chave você vai colocar ali, porque hoje tem sido a forma como eles fazem a busca dessas pessoas. Eu já recebi vários convites também de várias de empresas procurando pelo LinkedIn. Então, isso de fato, sim, é algo que acontece. Então, tira umas horas ali, assim, do seu dia para estar dando uma atualizada nele, pensando um pouquinho nas palavras que você coloca, porque vai se tornar um novo futuro, né? Ainda mais durante a pandemia, que entrevista está se tornando cada vez mais difícil, aplicação online para empresa se tornando cada vez mais difícil, porque hoje, antigamente, uma empresa recebia cerca de 1.000, 2.000, né, currículos. Hoje, uma empresa recebe 20, 30, 40 mil currículos, né? Por exemplo, no meu último internship, teve um estágio. Houveram 17 mil aplicantes para 90 vagas. Para um estágio, gente. Então, assim, o que você conseguir fazer para você sair da média, o que você conseguir fazer para se destacar, você vai colher isso daqui para frente. E um daqui para frente muito antes do que você espera, sabe? Mas é importante você estar pensando o que eu posso fazer de diferente do colega do meu lado, né? O que eu posso trazer de diferencial que as pessoas aqui da minha volta, que convivem comigo, não estão fazendo, né? Então... sempre, e falando um pouquinho, já fazendo essa junção ao currículo, né? É muito importante você ter seu currículo atualizado, você pensar com cuidado com as palavras que você coloca, você ir para uma entrevista, não dá só uma lida no seu currículo e fala, não, estou pronto. Não coloque esse peso no recrutador, esse peso é seu, sabe? Pega a responsabilidade para você, tem mais 10 pessoas sendo entrevistadas e uma vaga. Então, assim... saiba respostas, existem online, as 20 perguntas mais perguntadas numa entrevista. Eu sabia todas de cor, eu sabia minhas respostas de cor, eu sabia os resultados de cada pergunta de cor. Então, assim, você não é pego despreparado, é o seu poder. Todo mundo fala, não, é uma partnership entre você e a empresa. Mas você quer deixar para a empresa escolher se quer te contratar ou não, ou você escolher se você quer trabalhar para essa empresa ou não, né? Então, isso é muito importante também, ver um currículo, ver uma entrevista como uma prova, né? Ver como um vestibular, que você tem que você tem que dar ali o seu melhor e você só tem aquela uma hora. Então, é questão de perspectiva. Exatamente. Viviane, eu acho que até você respondeu com muita precisão a pergunta da Ana Paula Mauro aqui. Se der tempo, poderia dizer como funcionam as entrevistas de emprego nos Estados Unidos. Sem saber da pergunta, você colocou tudo aqui na mesa pra gente, né? Show, Viviane, show, muito bacana mesmo. Só vou citar aqui para a gente encerrar aqui o nosso chat, né? Encerrar, assim, os comentários que estão aqui. O professor Alexandre Igor, o papel social que a UBRA oferece aos alunos do interior goiano realizarem o sonho de capacitação profissional e pessoal deve ser aplaudido de pé. Parabéns pela live. Pô, professor Alexandre, tô até arrepiado aqui com um elogio desse, sabe? É sensacional ouvir dessa forma. A gente faz o melhor, a gente sempre faz o melhor pela comunidade onde estamos inseridos. Essa é a missão da UBRA, onde a UBRA está inserida, né? Então, nós queremos
o melhor para toda a comunidade, o melhor para todos os nossos alunos, o melhor para todos os familiares que nos confiam. Essa é a nossa missão, tá? Bibiane, o horário avançou, nós sabemos que foi extremamente importante a sua participação, mais do que isso, você espremeu aí uma agenda para a gente sabe disso. Eu quero agradecer aqui, em nome de todo o time Ubra, agradecer ao Jaquiel, ao nosso coordenador do curso de Direito aqui em Itumbiara, que foi imprescindível na articulação e também em todo o agendamento dessa live, da produção dessa live também, está nos assistindo nesse momento. Obrigado, Jaquiel, em nome de todo o time, tá? Em nome do diretor nosso, da nossa unidade em Itumbiara, o diretor Jefferson André, obrigado, Bibiane, pela sua dedicação, pela sua paciência, pela sua conduta conosco aqui, né? Um show de elogios aqui conosco no nosso chat aqui lá no YouTube. Se você gostou aí, deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais também. Eu sou suspeito porque eu adorei. Obrigado, Bibiane, sensacional compartilhar experiências dessa forma. Quando estiver no Brasil, Bibiane, por favor, venha nos visitar. Vai ser uma mega honra, tenho absoluta certeza, tá? Nós temos um anfitrião que vai te receber muito bem também, tá? Não só ele, mas todos nós, que é uma honra. Nós só temos a agradecer muito por você, agradecer a todos que nos assistiram, todos que estão aqui, gostando ou não gostando, deixa suas observações. Se possível, aí a gente agenda com a Bibiane também um novo assunto, porque enfatizar as possibilidades que nós temos fora, tá? Acho que aqui ficou um recado, né, Diego? Antes de passar a palavra para você, mas ficou um recado aí de nós sermos resilientes cada vez mais a cada dia. A Bibiane enfatizou isso, exemplificou isso e deu prova viva de materialização da resiliência. Está na hora, né, Diego, em plena crise, a gente superar a crise, venha para a Ubra você também. Venha aí ingressar conosco em graduação, em pós-graduação, nós temos uma rede de escolas. Então, se você quer cursar da pré-escola, do ensino infantil, da pré-alfabetização ao doutorado, a Ubra oferece isso para você com muita qualidade. Tá? Obrigado, Bibiane. Obrigado, Diego. Forte abraço a todos. Deixo a palavra com vocês para as despedidas. Muito obrigado. Bom, foi um prazer. Eu agradeço demais o convite, estar falando, te contando um pouquinho aqui a minha história. Eu fico à disposição, se vocês quiserem qualquer coisa, deixar o meu contato também para responder algumas perguntas. Fico feliz em ajudar, em responder, mas muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada. Legal, obrigado, pessoal, pela presença aí. Para quem entrou aí durante a live, né, quiser acompanhar desde o comecinho, vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube, lá no Ubra Itumbiara. Então, se você quiser acompanhar ela toda, é só acessar o nosso YouTube lá que vai estar disponível. Obrigado a todo mundo que participou, o pessoal de Itumbiara, da região, do Rio Grande do Sul, que está sempre participando com a gente, de todo o Brasil. Obrigadão, tchau, tchau. Até mais.